Sejam bem-vindos, nação. Excelente sábado para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer essas últimas informações do Mengão, que entra em campo esta noite às 20h30 diante da equipe do Cruzeiro, jogando lá em BH. Estou trazendo um corte com todas as informações, provável escalação do Mengão. Inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Vamos começar falando desse jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Vocês acham que a gente pode ver alguma coisa de diferente do que nós tivemos nos duelos da Libertadores? Muda um pouquinho a característica de jogo? O que vocês esperam desse jogo no Mineirão, jogo no sábado entre Cruzeiro e Flamengo? Quando a gente fala de Libertadores, é natural que a gente sempre destaque aqui um pouco da cautela, né? Principalmente nas primeiras partidas. Acho que, por ser um campeonato brasileiro, talvez os times joguem com um pouco mais de liberdade. Eu não falo liberdade no sentido ruim, como se fosse qualquer tipo de indisciplina, né? Ou descompromisso tático. Não. Eu consigo ver os times talvez até um pouco mais propositivos, com menos medo do que num duelo de Libertadores, né? No caso, em 2 duelos de Libertadores. A gente está vendo aí a provável escalação do Flamengo e o Leonardo Jardim, logo após ali, né, a classificação, na entrevista coletiva, ele já fala que deve continuar com esse rodízio, né? Não com essas palavras, mas com as oportunidades para o elenco inteiro. O Jardim tem esse luxo de ter um elenco muito capacitado, né? Pode mexer as peças e a qualidade do jogo, do esquema tático, técnica também, né? Se mantém em altíssimo nível. E aí a gente pode ver um Flamengo um pouquinho diferente, né? Tanto que nessa provável escalação aqui, nós já não estamos colocando o Arrascaeta, né, como titular. O Arrascaeta vem de uma sequência de jogos, né? Então nesse momento a gente imagina que lá na frente, por exemplo, o Carrascal deva ser titular ao lado do Plata, com o Luiz Araújo e Samuel Lino, o Varela voltando aqui na lateral direita e lá na frente Pedro e Bruno Henrique. O Pedro, gente, o Paquetá foi reserva, né? Começou na reserva no jogo da Libertadores. Deve voltar agora como titular no Mineirão. Muda muito pouco, né? Principalmente quando a gente fala em capacidade desse time, muda muito pouco, né? Assim, é um elenco recheado, né? A gente sempre fala isso, não é novidade pra ninguém. Talvez um dos melhores elencos do continente. Muitas opções, tem o Leonardo Jardim. Tem, talvez, uma pressão um pouquinho menor, comparado ao jogo da semana, com toda certeza, porque, repito, é um jogo de campeonato brasileiro. Mas tem muita opção boa, né? Não vai entrar o Bruno Henrique, não vai jogar o Pedro, vai jogar o Bruno Henrique. Pô, mesmo se encaminhando para um final de carreira, é um cara que vem entregando, continua entregando um bom futebol, continua entregando bons números. E aí você vai, o Arrascaeta tá fora, mas aí você tem o Carrascal, que também é um cara que vem sendo importante. Enfim, o Flamengo tem muita opção, muita opção. Vai ser um duelo duro contra o Cruzeiro? Com toda certeza, porque jogar contra o Cruzeiro é muito difícil. Mas é um time a ser batido, sem sombra de dúvida. Mas, Ramon, o Flamengo não tem a Copa do Brasil na semana que vem, né? Isso é muito diferente nesse duelo, né? Assim, e pela pontuação. O Flamengo, caso vença o jogo amanhã, coloca uma pressão absurda em cima do Palmeiras, que joga no domingo. E justamente, eu vou entrar nesse ponto. O Flamengo não tem um jogo no meio de semana. Pode, né, colocar, não seria arriscar, né? Usar os jogadores que jogaram na quarta-feira, mantendo o mesmo padrão, mantendo a confiança, mantendo o time titular para jogar no final de semana contra um time que aí, falando um pouco do outro lado, deve ter um time mesclado porque tem um clássico numa terça-feira. Não é um simples jogo de Copa do Brasil. É um clássico. É clássico. Um jogo eliminatório em si já te dá uma certa, você já começa a pensar, né? Como o Flamengo não tem um jogo eliminatório, tá vindo de uma sequência muito boa, né? Aliando o resultado a desempenho, não tem, na minha opinião, por que tirar algum jogador caso não tenha alguma coisa física por parte da fisiologia, fisioterapia, preparação para esse jogo. Eu manteria o mesmo time com a mesma característica de jogo que teve no jogo de quarta-feira, porque, repito, se o Flamengo vence o jogo, empata em número de pontos com o Palmeiras momentaneamente, de sábado para domingo, com um jogo a menos, e joga uma pressão gigantesca para domingo. Um Palmeiras que não vem desempenhando muito bem. Então, assim, eu, Ramon, se fosse o técnico, conversaria, né? Uma reunião com todo mundo pode jogar? Repito o time. A não ser que tenha alguma coisa ou outra, aí você consegue poupar. Por exemplo, Varela e Emerson Royal, né?
O Léo Pereira já não vai. Entregam entra o Danilo. muito os dois. Entregam muito, exatamente. O elenco do Flamengo é farto. Paquetá pode jogar de 10, pode ser um meio aberto pela direita, pode fazer um segundo volante. No decorrer do jogo, não vai. pode, né, assumir funções diferentes. Você pode precisar também do Arrascaeta, que já sofreu algumas lesões durante a temporada. Você não precisa, nesse momento, exigir dele. Por exemplo, Pedro e Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique começou o jogo da ida, certo? Sim. No primeiro jogo. Às vezes ele quer adotar uma estratégia da mesma, de ter um jogador mais veloz para atacar a profundidade, entendendo o que o Cruzeiro pode fazer no Mineirão. Mas com o Bruno Henrique, o Pedro para entrar no segundo tempo, o jogo não se desenhou, ou quer uma estratégia de ter um pivô que vai atrair, como ele fez no jogo de quarta-feira, atrai o zagueiro para a infiltração dos pontas. Começa com o Pedro. Então, assim, ele tem a possibilidade de ter estratégias a depender do que ele está pensando para o jogo. Então, acho que depende muito da condição física, da recuperação dos jogadores, e entender o cenário para o Léo Jardim colocar em campo. Mas tem que ir com a força máxima porque ele precisa vencer o jogo. Você falou sobre esse momento positivo que o Flamengo tá vivendo nesse momento. Certamente, depois da Copa do Mundo, é um outro Flamengo, né, que já diminuiu aquela diferença para o Palmeiras, classificação em cima do Cruzeiro. E a gente tem aqui os próximos jogos, né, como serão importantes também essa caminhada do Flamengo nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vai ser aqui no nosso telão ou teremos em tela cheia? Telão, maravilha. Aqui, ó, o Brasileirão, o jogo amanhã, né? O Flamengo visitando o Cruzeiro mais uma vez em Belo Horizonte. Aí tem clássico contra o Botafogo, contra o Mirassol, e aí é o jogo importante aqui, ó. Enquanto os times que estão disputando a Copa do Brasil estarão disputando o jogo da volta, né, na Copa do Brasil, a CBF marcou aquele jogo atrasado do Flamengo, que é contra o Mirassol. Quarta rodada do campeonato. Da quarta rodada no Maracanã. Então, na semana que vem, né, já considerando na outra semana, nós já teremos uma maior noção do Campeonato Brasileiro, porque não terá aquela história do Flamengo com um jogo a menos. Então, sem ser na próxima quarta, na outra, né, nós teremos Flamengo e Mirassol na outra semana. Aí o Flamengo joga contra o Remo e contra o Corinthians. Desses jogos aqui, o que vocês conseguem apontar do Flamengo ficar um pouco mais atento? Eu apontaria aqui o jogo contra o Corinthians, por exemplo. Pode estar vivendo um momento com o Memphis já voltando a ter ritmo de bola. Tem o clássico que sempre pega alguma questão, mas é no Maracanã. Todos os jogos podem ter uma história maneira pra gente contar aqui. A gente está falando de um Cruzeiro e Flamengo que vai ser logo na sequência de outro Cruzeiro e Flamengo, né, de um Flamengo e Cruzeiro. Você tem um clássico que sempre mexe com o brilho dos jogadores. E levando em consideração que o Botafogo agora vai focar suas atenções todas no Campeonato Brasileiro, bem como o Mirassol, são jogos que têm também uma história legal, né? O Mirassol precisa se safar do rebaixamento agora. É uma briga pela parte de baixo. Não tem mais Libertadores para dividir as atenções. Então, pode ser, né, assim, que saia um enredo interessante daí. O Remo, a mesma coisa. Um time que está brigando para não cair desde o começo do Campeonato Brasileiro. Precisa reagir. E mais pra frente o jogo contra o Corinthians, que tem toda essa atmosfera de uma classificação de Libertadores, da forma que foi, porque realmente foi uma classificação fantástica em cima do Rosário Central. A novela Memphis, que chegou a um desfecho, mas a partir de agora vai ter um recomeço, porque agora a dúvida é como estará esse Memphis no Corinthians. Foi decisivo na noite de ontem e vai ter outras oportunidades aí para quem sabe fazer história. Todos os jogos são muito interessantes. Assim, eu destacaria, num primeiro momento, o clássico contra o Botafogo, por ser um clássico, mesmo o Flamengo mandando no Maracanã. A gente sabe que os clássicos desequilibram normalmente os desiguais. E esse jogo contra o Corinthians também, acho que ele vale uma atenção extra, até porque o Corinthians não está nadando, né, em mil maravilhas aí no mar de algodão doce do Campeonato Brasileiro. A torcida do Flamengo deve estar muito ansiosa, claro, clássico, tudo que a Bela explicou, mas para o jogo do Mirassol, que é um jogo de fato que pode colocar o Flamengo na liderança da competição, se depender, né? Se todos, claro. O Palmeiras ganhar tudo, o Flamengo ganhar tudo. Esse jogo do Mirassol acho que é um jogo chave para a torcida do Flamengo, né? Pensando em liderança, pensando em buscar essa ponta jogo da do tabela. asterisco, né? Exatamente, eu acho que esse jogo causa um pouco mais de ansiedade. Uhum. Enfim, mas todos os jogos são importantíssimos. 2 clássicos, o jogo contra o Cruzeiro amanhã aqui tende a ser bem complicado, jogar lá no Mineirão é complicado, independentemente se usar o time alternativo, o Cruzeiro ou não, enfim.
Valeu, pessoal. Depois de eliminar o Cruzeiro neste meio de semana pela Libertadores, o Flamengo tem um reencontro com o time mineiro neste sábado, 20h30 no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo a 3 pontos do Palmeiras, segue cada vez mais de perto o líder da competição, tenta retomar a liderança e defender o seu título, o Flamengo campeão em 2025. Para isso, o técnico Leonardo Jardim pensa um pouco qual equipe vai escalar para essa partida. Jogadores muito desgastados, como Jorginho e Pulgar, neste meio de semana no confronto com o Cruzeiro, mas há opções. Everton Araújo, Lucas Paquetá pode atuar no meio de campo ali um pouco mais recuado ou mais à frente no lugar de Arrascaeta. Bruno Henrique, opção também para o ataque, já que o Lino jogou muito em quantidade e qualidade, saiu também muito cansado. Algumas trocas pontuais devem acontecer, mas o técnico Leonardo Jardim quer mandar a campo um time bem forte ainda, já que o Flamengo não atua na semana seguinte. Espera um pouco, porque vai ser a disputa da Copa do Brasil. Delegação embarcou à tarde para Belo Horizonte para esse confronto importante com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos debater esse jogo, Zupá, que é um jogo interessante, né? Tem o rescaldo do meio de semana, ao mesmo tempo que tem um Flamengo animado que passou, mas que está olhando para o Palmeiras, sabe que o jogo é importante. Um Cruzeiro que é difícil ser campeão brasileiro, mas rapidinho pode ser top 3 do brasileiro. Mas tem o Galo, tem um entroncamento, é uma encruzilhada. Como é que você vê a abordagem do Flamengo para esse jogo, do Cruzeiro e esses desdobramentos do que foi quarta-feira? Assim, o Cruzeiro ter caído para o Flamengo não é algo que tenha potencial para tumultuar a temporada. Mas a maneira que o Cruzeiro se comportou no jogo da volta, especialmente no primeiro tempo, acho que isso deixou decepcionado o seu torcedor. E agora o Cruzeiro tem que juntar os cacos e brigar por vaga direta na Libertadores. Eu acho que o Cruzeiro tem 2 metas daqui até o fim do ano. Uma meta, ganhar a Copa do Brasil, ou brigar para ganhar a Copa do Brasil. Ele não tem obrigação de ganhar, mas ele tem que brigar para ganhar a Copa do Brasil, e para chegar na semifinal ele vai ter que passar pelo seu maior rival. Então a pressão que a gente falou que existe para o Galo nessas quartas de final, existe também muito para o Cruzeiro, porque vem de uma eliminação na Copa Libertadores. E a outra meta do Cruzeiro no ano é terminar o Campeonato Brasileiro numa posição de vaga direta à próxima Libertadores. Lembrando que este ano, sem os adendos das classificações das Copas, mas é G5, né? Para campeonato, não é mais G6, é G5, a 5ª colocação na pré-Libertadores, porque o vice da Copa do Brasil também vai para a pré-Libertadores. Então, assim, tem que se reanimar. E eu acho que o trabalho que o Cruzeiro desenvolve é um trabalho muito promissor para os próximos anos, como clube, né, e como time. Mas até aqui, nos 2 momentos em que esse Cruzeiro precisou se afirmar, ele não conseguiu, que foi na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no ano passado, e agora nas oitavas de final contra o Flamengo, muito mais difícil, pela Libertadores, mas ele deixou a desejar nos momentos mais decisivos. Então a resposta tem que vir rápido. Não sei se vai ser agora, amanhã, né, nesse final de semana contra o Flamengo, mas tem que vir no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo é pé no acelerador. Vamos lembrar que há 2, 3 semanas o debate era se a troca do Felipe Luiz pelo Jardim, não é que ela foi errada, se ela tinha dado, se o trem estava descarrilhado, se a troca tinha dado tinha que sair, errado. né? Se ele tinha que sair mesmo, porque 2, 3 semanas depois, o Flamengo está em pontos perdidos, só dependendo de si para ser campeão brasileiro, e nas quartas de final da Libertadores. É pé embaixo, rodando o elenco, porque o Jardim tem peças para rodar o elenco. E vou trazer aqui agora, nação, mais algumas informações desse próximo jogo do Flamengo, que já é neste sábado, novamente contra a equipe do Cruzeiro, lá no Mineirão, às 20h30, com transmissão dos canais Premier. Estou trazendo a classificação do Brasileirão. Antes de iniciar a rodada, o Flamengo segue ali na 2ª colocação, 22 jogos, 45 pontos. Palmeiras é o líder, porém, se o Flamengo vencer o jogo a menos, o Flamengo será o novo líder da competição. Já a equipe do Cruzeiro é o 5º colocado do campeonato, 23 jogos, 36 pontos. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre o Flamengo e a equipe do Cruzeiro, e aí está a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Desses últimos 5 jogos, 2 vitórias do Mengão,
2 empates e uma vitória da equipe do Cruzeiro. O último jogo foi no meio de semana, onde o Flamengo acabou eliminando a equipe do Cruzeiro da Libertadores, vencendo no Maracanã pelo placar de 2-1. Enfim, jogo importantíssimo aí para o Mengão, que se vencer a equipe do Cruzeiro, dorme a noite de sábado na liderança do Campeonato Brasileiro. Esse jogo tem grande importância, até porque no próximo meio de semana são os jogos da Copa do Brasil. Como o Flamengo vai ter a semana de descanso, foco total nesse jogo contra a equipe do Cruzeiro, buscar esses 3 pontos, e aí sim vai ter uma semana de trabalho visando o outro jogo do próximo final de semana do Brasileirão, até chegar às datas ali das quartas de finais da Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!